todos, eu sou o professor Wilomar e hoje, segundo a nossa programação até o início do ano de 2021, vamos para mais um webinar, tá? Este webinar de hoje, a gente vai tratar da qualidade do processamento do faturamento. Eu vou compartilhar minha tela, dar uma visão para todos que vêm participando do nosso webinar, para todos que estão participando pela primeira vez do webinar, para entender o que representa essa série de webinars focados na área da saúde, tudo bem? Vou compartilhar minha tela aqui, pessoal. Então, tá bom. Então, como eu disse, hoje é mais um webinar, de uma série de webinars que vamos realizar, que estamos realizando, não é isso? Focados na área da saúde. O nosso tema de hoje está voltado para a qualidade do processamento do faturamento. A qualidade do processamento do faturamento que iremos tratar aqui, gente, está relacionada a um dos elementos que faz parte da maturidade da gestão do processo de faturamento hospitalar, que eu vou detalhar mais adiante. Então, vejam, antes de efetivamente nós darmos início para tratar da qualidade do faturamento, eu quero mencionar que este item, qualidade do processamento do faturamento, está vinculado a um diagnóstico, um método que foi desenvolvido pelo Instituto, que ele identifica o nível de maturidade da gestão de faturamento do hospital. Eu pergunto para vocês, qual que é o nível de maturidade do processamento do seu faturamento hospitalar? Então, vejam, por que a importância de identificar o nível de maturidade? Para que você precisa identificar o nível de maturidade da gestão do faturamento? Isso é importante porque quando você identifica o teu nível de maturidade, você consegue identificar os gaps entre o nível que você se encontra e o nível ideal. Então, vejam, o que é esse gap? É a diferença. Olhem aqui no desenho comigo. O azul é o nível máximo. E o laranja é o nível que se encontra, por exemplo, em uma determinada instituição. Aqui no 7, vejam, aqui é a diferença entre o nível ideal e o laranja entre o nível, a posição que a instituição se encontra. Uma vez identificado esse gap, você pode implementar planos de melhorias para aumentar o nível de maturidade do teu hospital. Gente, identificar o nível de maturidade da gestão de faturamento significa identificar o gap para implementar melhorias. Eliminar os gaps. Quando você elimina o gap, quando você elimina essa distância entre a posição que a instituição se encontra e a posição chamada ou considerada ideal, na prática, você está dizendo o seguinte: eu estou reduzindo custos, eu estou aumentando a produtividade do hospital e eu estou aumentando o faturamento. Identificar o diagnóstico do nível de maturidade do hospital também tem outro grande benefício. Qual que é? É potencializar o uso do teu sistema de gestão integrado. Porque nós sabemos, quanto maior for a potencialização, quanto maior for o uso do sistema, mais resultados você traz para dentro da sua organização. Então, o primeiro passo é fazer o diagnóstico, é identificar o diagnóstico. Para quem está participando a primeira vez, pode não estar entendendo, tá bom, mas o que é esse diagnóstico? A gente vai tratar disso nesse evento de hoje, tá? E quando nós fazemos o diagnóstico do nível de maturidade da gestão do processo de faturamento convênios, ele classifica a sua instituição num dos 4 blocos. A instituição é enquadrada em desses 4 blocos que eu vou mencionar. Ou ela vai estar no nível inadequado, ou ela vai estar no nível insuficiente, ou ela vai estar no nível em evolução, ou ela vai estar no nível adequado. Então, veja, o método do diagnóstico vai enquadrar a instituição num desses elementos, tá certo? Diagnóstico 100% online.
E aí, gente, o que esse diagnóstico de maturidade avalia? Ele avalia esses 7 blocos. O bloco 1, ele avalia a velocidade do processamento de faturamento. Então, este 1 que está aqui é o 1 que se encontra aqui nesse gráfico radar. Avalia a qualidade do processamento do faturamento, o nível de informatização, a geração de receita, fluxo de caixa para o convênios. No SUS, a gente chama efetividade do faturamento. Ele considera também a padronização de processos, a cultura de gestão por resultados e metas e a capacitação de profissionais. Então, vejam, são esses 4 elementos que são avaliados, são esses 4 elementos que são considerados, perdão, esses 7 elementos que são considerados para a avaliação do diagnóstico de maturidade do processo de faturamento SUS ou do processo de faturamento convênios, tá? Então, o que acontece? Avaliando esses 7 blocos, o azul é o nível ideal, o nível máximo, e aqui é um exemplo de uma instituição. Quando ela fez o diagnóstico, ela se enquadrou desta forma. E essa diferença entre o ideal e a posição que a instituição se encontra, nós chamamos de gap, né? Os gaps que apresentam as oportunidades de melhoria. Então, vejam, nós tratamos todo esse diagnóstico, tratamos e trataremos todo esse diagnóstico ao longo de vários webinars. Então, por exemplo, em 25/6, nós apresentamos como potencializar o faturamento, eliminando glosas, etc, etc. Esse foi um webinar que aconteceu 25/6. Depois, 29/7, fizemos um segundo webinar que tratava da avaliação do processo de faturamento do hospital. Então, ele mostra o diagnóstico como um todo. No dia 18 de agosto, aí nós detalhamos o primeiro elemento do diagnóstico de maturidade, tá bom? E hoje nós vamos tratar, como está aqui na programação, do segundo elemento do diagnóstico, a qualidade no processamento do faturamento. Elemento 2 da maturidade do processo de faturamento. Nós vamos entender que elementos, que instrumentos a qualidade do processamento do faturamento utiliza para avaliar o nível, para contribuir na avaliação do nível de maturidade da gestão do processo do faturamento SUS ou da gestão do processo do faturamento convênio. Aí vejam que no webinar de outubro, aí a gente vai para o nível de informatização, que é o elemento 3. Em novembro, para o elemento 4, que é geração de receita, fluxo de caixa, e assim por diante, até chegar ao 7º elemento, que é a capacitação de profissionais. Pessoal, até aqui está claro, sim ou não? Escrevam para mim que eu estou olhando aqui para o painel. Então, vejam, hoje nós vamos tratar, excelente. Hoje nós vamos tratar da qualidade do processamento do faturamento. Professor Wilomar, legal, mas eu perdi os primeiros webinars. Como eu faço para ter acesso? Vocês vão receber, todos os inscritos que participaram ou não deste webinar ao vivo, vão receber um e-mail com um link de acesso a todos os webinars realizados, tá bom? Esse e-mail, eu acredito que se não sair hoje, no final do dia, amanhã de manhã, está no e-mail de vocês, o mailing que a gente vai mandar com todas essas informações. Tudo bem? Aí, gente, o que a gente também propõe? Né? Que se faça o diagnóstico do conhecimento. O que é o diagnóstico do conhecimento? O diagnóstico do conhecimento, ele avalia o nível de conhecimento do profissional frente às atividades que ele precisa executar. Por quê? Vocês sabem, nós sabemos que quando a gente vai exercer determinada função, aquela função requer um conjunto de conhecimentos do profissional, certo? E o que é o diagnóstico do conhecimento? Você pega a função que o profissional vai exercer versus o conhecimento que ele possui e cruza, e encontra o gap. Aquilo que o profissional está acima
do conhecimento necessário, se está igual ou se está abaixo e precisa se aprimorar. Então, também tem o diagnóstico 2, que é o diagnóstico do conhecimento, tá bom? Aí vocês poderiam me perguntar, entendi, professor, mas para que a gente faz esses dois diagnósticos? Qual a importância desses dois diagnósticos para a organização? Gente, para você melhorar o teu resultado de faturamento, para você melhorar, reduzir custo hospitalar, para você preparar melhor seus profissionais, ou seja, tudo se reverte em benefício para o hospital e, logicamente, para o profissional. Para você eliminar essas dores, atraso no processamento do faturamento, glosas nas contas hospitalares, falhas recorrentes na geração e processamento do faturamento, eu vou perguntar para vocês uma coisa. Eu vou perguntar para vocês uma coisa sobre esse item, tá? Você, no seu hospital, me responda o seguinte. Você tem falha recorrente quando vai processar o faturamento? Vou explicar. Antes de responder, vou explicar. Todo mês, antes de processar o faturamento, você que atua no setor de faturamento tem que sair correndo para colher assinatura que deixou de ser feita, checagem que não foi feita, carteirinha errada no registro documental para processar o faturamento. Você tem que sair correndo para corrigir para ajustar essas falhas, para depois processar o faturamento para evitar maiores glosas na conta hospitalar. Isso acontece no seu hospital, gente? Sim ou não? Escreva o que eu estou de olho ali no painel. Pois é possível acabar com isso, sim. É possível fazer com que o processo de faturamento ande redondo dentro do hospital. E a gente vai dizer como fazer isso, tá? Para eliminar o tipo de dor, ausência ou pouca padronização de processo, dificuldade de treinar, capacitar os profissionais que participam do processo de faturamento. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quem participa do processo de faturamento em um hospital? É só a equipe do setor de faturamento e auditoria? De jeito nenhum. Né? O processo de faturamento em um hospital, gente, nasce quando o paciente agenda uma consulta. Nasce quando o paciente chega na recepção do hospital. Ali nasce o processo de faturamento. Por quê? O processo de faturamento ele vai nascendo com os atendimentos prestados ao paciente, ao longo do atendimento dele. Então, ele nasce ali na recepção. O setor de faturamento é funil. E se o processo de faturamento está torto ou tem problema no processo de geração da receita, que começa na entrada do paciente, o faturamento recebe toda aquela carga de falhas. E isso precisa acabar, porque é gasto para o hospital, é prejuízo para o hospital, é perda de receita para o hospital. E nós, com o método que dá o diagnóstico e com a sistemática de capacitação, quer ajudar os hospitais a eliminar esses tipos de problema, tá bom? Então vamos lá. Como falei, nós vamos tratar hoje, dentro do nível de maturidade da gestão de faturamento hospitalar, da qualidade do processamento do faturamento hospitalar, tá bom? Então vejam, antes deixa eu falar uma coisa. No final deste webinar, nós iremos liberar a realização dos 2 diagnósticos que são pagos gratuitamente para vocês, tá? Mas a gente fala disso mais tarde. Ô, Jean, tem gente aguardando na sala de espera. Vamos lá. Então, vejam vocês. No diagnóstico de maturidade, como mencionei, nós tratamos dos 7 blocos, não é isso? Hoje, nós já falamos detalhadamente da velocidade do processamento do faturamento e hoje nós vamos tratar da qualidade do processamento do faturamento. O que a gente avalia na qualidade do processamento do faturamento para pontuar o diagnóstico? Então, vamos lá. Quando a gente fala do diagnóstico da maturidade convênio,
com foco na qualidade do processamento do faturamento, olhando para o convênio, gente, tá? Olhando para o convênio. Depois a gente vai olhar para o SUS. O que ele avalia? Composição da equipe de auditoria interna, se tem médico auditor, se tem enfermeiro auditor, e a abrangência da análise das contas médicas. Por exemplo, no seu hospital, quando você olha para a gestão do processo do faturamento convênios, existe equipe de auditoria interna que analisa o teu faturamento, que analisa o prontuário com vistas a identificar e melhorar a qualidade do faturamento? Existe essa equipe ou não existe? Então, esse elemento pontua. E aí eu pergunto para vocês, a existência de uma auditoria interna, com médico auditor, enfermeiro auditor, contribui ou não para a qualidade do processamento do faturamento? Sim ou não? Escrevam para mim. Lógico, não é verdade? Então, vejam. Então, este item está contido no item, no bloco qualidade do processamento do faturamento. Aí eu digo, olha, índice de glosa. Quanto maior for o índice de glosa, menor é a qualidade do processamento do faturamento. E o inverso também é verdadeiro. Quanto menor for o índice de glosa, maior é a qualidade do processamento do faturamento. Concordam, sim ou não? Pois é. Então, por isso que o índice de glosa está vinculado à qualidade do processamento do faturamento. E você controla as falhas que chegam no setor de faturamento, sim ou não? Se você não controla, você não consegue, de certa forma, avaliar a qualidade do processamento do faturamento. Tá bom? Então, esses são os 3 elementos que nós analisamos para medir a qualidade do processamento do faturamento. E aí, quando a gente pega cada um desses itens, tá bom, Ilomar, qual é o plano de ação que a gente tem que executar no hospital para composição da equipe de auditoria, para índice de glosas, para controle de falhas? Vamos lá. Composição da equipe de auditoria interna, que é o primeiro item que nós mencionamos lá. Você tem que possuir uma equipe preparada de auditoria composta por médico auditor e enfermeiro auditor. Você tem que possuir uma equipe de auditoria em número suficiente para analisar todas as contas, né? Isso, toda a produção assistencial. Você tem que também possuir protocolo que estabeleça critérios para a realização de auditoria. Por quê? Porque é importante que você uniformize, por exemplo, a análise. Né? O que você analisa num prontuário para efeito de auditoria? O que você analisa o que você analisa nos atendimentos ambulatoriais para fins de auditoria? Né? Item 2, índice de glosa. Né? O que você precisa fazer para reduzir os índices de glosas? Primeiro, você precisa ter bem definido as regras contratuais com a operadora de plano de saúde. E aí, gente, para se ter essas regras contratuais bem definidas, você tem que implementar um plano de ação que é analisar todos os contratos, criando padrões para regras de precificação, composição de taxas diárias, protocolos que a instituição segue. Então, os contratos têm que estar muito claros e específicos, bem definidos, para se evitar glosa. Né? Um outro elemento que você tem que avaliar, você precisa implantar os protocolos clínicos, né? Você precisa implantar os protocolos clínicos com todas as diretrizes terapêuticas, porque uma vez implantado o protocolo, isso evita a discussão se a aplicação daquele determinado procedimento é adequado ou não é adequado pela auditoria externa, por exemplo, porque ali está firmado, ali está definido, aquilo está padronizado nos protocolos clínicos. Um outro elemento que você precisa avaliar é a análise dos motivos de glosas. Por exemplo, no seu hospital,
Você analisa os motivos de glosas, sejam glosas técnicas ou administrativas, sejam as glosas acatadas ou não acatadas, porque mesmo as acatadas precisam ser tratado. Se você acatou, porque você aceitou aquilo como uma falha do hospital. E como eliminar aquela falha? Como é que você faz essa análise? É isso? E depois, sem sombra de dúvidas, você precisa definir plano de ação para eliminar as glosas acatadas e não acatadas. Ainda sobre índice de glosas, quer dizer, que interfere nesse item, né, índice de glosa, como ação para você atuar, você precisa promover, gente, um cadastro e configuração do sistema que você usa com muita qualidade. Eu já falei aqui em outros webinars, muitas vezes a gente, por vezes, reclama, né? Olha, o sistema não presta, o sistema está tudo errado, dá informação errada, mas veja, o sistema ele dá informação errada se você fez a inserção de uma outra informação errada. Se o cadastro do sistema não estiver bem definido, se a configuração do sistema não estiver bem definida, isso vai impactar seguramente na glosa. Isso vai impactar seguramente na operação hospitalar. Então, é preciso ter uma gestão muito forte do cadastro, que aí eu vou para a letra F, do cadastro e da configuração do seu sistema de gestão integrado. Então, você que atua no faturamento, você tem que identificar quais são as tabelas, quais são os cadastros que interferem na sua operação e promover a revisão e a gestão desse cadastro e dessa configuração de forma impecável. Existem empresas que têm até o setor, né, uma área ou uma equipe responsável pelos cadastros para evitar justamente os cadastros e configurações inadequados. Pessoal, até aqui está claro, sim ou não? Joia. Quando a gente olha também para índice de glosas, ainda no índice de glosas, a gente tem que se preocupar com a capacitação de todos os profissionais, tá? E aí, quando eu falo capacitação, capacitar em quê, professor Wilomar? Capacitar em fundamentos da saúde, capacitar em regra de negócios, capacitar em processos, capacitar em sistemas. Não adianta só capacitar em sistemas e não capacitar em fundamentos, regras de negócio e processos. Não adianta capacitar em processos, regras de negócio, sistemas e não capacitar em regras de negócios, processos e fundamentos de saúde e não capacitar no sistema que você utiliza. Isso tem que ser um programa de capacitação institucionalizado, tá? E, logicamente, melhorar o resultado após as capacitações realizadas. Você precisa medir. Não adianta só capacitar e não medir a performance pós-capacitação, tá? E aí eu pergunto, gente, vou perguntar mais tarde isso. Vamos lá. O outro item que precisa ser observado, controle de falhas que comprometem o processo do faturamento. Então, por exemplo, você precisa identificar as falhas que comprometem toda a operação ou processamento final, né, do faturamento. Vocês acompanham, vocês não precisam nem responder agora, que depois tem uma pesquisa, tá? Que vocês vão responder online. Mas eu pergunto para vocês, vocês acompanham as falhas que comprometem o processamento do faturamento por setor, por motivo, por especialidade? Ou não? Não dá tempo, professor. A coisa é muito corrida e a gente tem que processar o faturamento, corrigir as falhas, enviar o lote para a operadora de plano de saúde, ou lançar, digitar as informações para mandar para o Ministério da Saúde, através da Secretaria de Saúde. Não dá tempo. Dá tempo mal corrigir as falhas e processar o faturamento. Como é que é isso no seu hospital? Vocês daqui a pouco vão responder uma pesquisa para nós, tá? Precisa definir plano de ação, né? Precisa capacitar a equipe envolvida, aí, de novo, capacitar em fundamentos, regras de negócios, processos e sistemas, e monitorar os resultados após as capacitações realizadas. Aí eu pergunto para vocês, imaginem, você consegue visualizar
fechou o processamento do faturamento do mês de agosto, o mês que passou. E aí vocês conseguem visualizar as falhas por setor, os principais motivos de falhas, quais são os principais documentos que contêm as falhas, quais são os profissionais que mais falham, quais são as unidades, né? Isso que mais falham. Pergunto para vocês, vocês com toda essa base de informação de falhas, fica mais fácil para atuar com um plano de ação, para resolver e eliminar e capacitar essas pessoas que estão falhando? Sim ou não? Aí eu digo para vocês, eu estava numa reunião em um determinado hospital, gente, que este hospital, eu estava falando com um dos diretores, e ele olhou para mim e disse assim, professor Ilomar, fantástico o que você está falando, mas como convencer o médico de assinar e fazer a descrição cirúrgica adequada? Esse é um grande desafio. Isso que você está falando é o sonho desejado por todo gestor de hospital. Mas como convencer o médico? Eu disse para ele, aí eu perguntei para ele, olha, eu vou te devolver com uma pergunta. Você controla e monitora as falhas? Não, o pessoal do faturamento reclama para mim, diz que tem muita falha. Você tem isso em mão? Não tenho. Mas mesmo se eu tivesse, não ia resolver com o médico. Aí eu disse para ele, olha, o caminho... Aí ele não deixou eu terminar, ele mesmo falou. Então, você quer dizer que eu, como gestor, sou conivente com a falha do médico? Aí eu disse, sim, você é conivente com a falha do médico. Gente, porque por mais que se diga, mas o médico é problemático, o médico é isso, tá, mas o que você está fazendo para mudar essa cultura? O que você está fazendo para mudar essa visão do médico e mostrar para ele que ele está trazendo também, além de trazer receita, mas ele está trazendo prejuízos para o hospital assim agindo. Se você não está fazendo nada, você não vai mudar a cultura. Aí é muito fácil culpar o médico, por exemplo, ou a enfermagem, por exemplo, e dizer assim, olha, a culpa é do médico, a culpa é da enfermagem que não faz. Tá bom, e você como gestor, o que está fazendo para mudar essa cultura? Se não der o início dessa mudança, nunca vai mudar. Vai continuar sempre assim. Então é preciso ter a iniciativa, né? Seguindo. E aí, pessoal, nós olhamos para o SUS. Professor, e o SUS? Como é que a gente avalia a qualidade do processamento do faturamento no SUS? Gente, olha, antes da gente avançar, ficou claro os elementos que a gente pode implementar para melhorar a qualidade do faturamento no convênios? Ficou claro, sim ou não? Estou olhando aqui na tela. Joia. Agora veja. E o diagnóstico de maturidade no SUS, que também tem, né? Quais são os elementos que a gente deve considerar? É a mesma coisa do convênios, com algumas especificidades. Por exemplo, composição da equipe de auditoria interna, o ideal é que tenha. A gente sabe que tem muito hospital que às vezes só tem auditoria de enfermagem, mas o ideal é que tenha. Por quê? Eles vão auditar, é isso, as contas médicas que serão inseridas via sistema da APAC, a IH, BPA, não é isso? Você precisa analisar os índices de glosas disponibilizados pelo ISHD, que é o sistema que faz a crítica, né, do processamento das internações hospitalares. Você tem que considerar a média de tempo. Em quanto tempo você que processa o faturamento do SUS recebe o relatório CIA e SHD, que são os sistemas, né, que fazem a crítica do processamento do faturamento, com as falhas para você corrigi-las e reprocessar o faturamento. Qual é o tempo que você recebe ou não recebe esse relatório? Processa e segue a vida. É isso? Controle de falhas, as mesmas falhas que comprometem o faturamento. E o índice de glosa também do CIA, que é o sistema utilizado para receber, processar as críticas, né, as validações
dos atendimentos ambulatoriais em hospitais. Então, vejam, gente, antes, mas eu quero comentar com vocês uma coisa. Antes de avançar, eu pergunto para vocês, pessoal, é necessário processar toda a produção assistencial do SUS, nos sistemas? Qual é o benefício disso? Qual é o objetivo disso? Eu já ouvi dizer, já passei por hospitais que disseram o seguinte: eu não me preocupo com o processamento da produção assistencial do SUS, porque eu tenho uma contratualização com a Secretaria de Saúde, eu recebo aquele valor, independente do que eu produzir ou não produzir. Isso é um erro, gente. É um erro. Não, eu processo mínimo. Eu processo mínimo só para cumprir ali o teto orçamentário que eu combinei com a Secretaria e acabou-se. É outro erro. Você tem que produzir toda a produção gerada por conta do atendimento assistencial no SUS. E vou dizer por quê para vocês. Porque se vocês não fazem, vocês estão gerando prejuízos para as políticas de saúde do país. Vocês podem fazer com que ou o município, se você tem contrato com o município, ou o Estado, se você tem contrato com o Estado, reduza o seu recebimento do SUS, do Ministério da Saúde. Quando você deixa de processar a produção assistencial, quando você lança só o mínimo, ou quando você tem índices de glosas altíssimos no SUS, você sempre está prejudicando alguém no processo. E no final, ou é o Estado, para os estados que têm contrato com as instituições de saúde, ou é o município, para os municípios que têm contrato com a instituição de saúde. E eu vou explicar muito rapidamente que isso está nesse quadro. Vejam só. A nossa Constituição diz que os recursos da saúde, não é isso? Consta da Constituição, da emenda constitucional 29, do artigo 7, né, emenda à Constituição. É que 15% da receita corrente do governo federal é para a saúde, 12% da receita estadual, no mínimo, 12% da receita estadual tem que ir para a saúde, e 15%, no mínimo, da receita municipal tem que ir para a saúde. Pois bem, legal, excelente. Aí, quando a gente olha para na esfera federal, eles possuem a maior fatia de receita, não é isso? Eles possuem a maior fatia de receita, comparando com o Estado ou o município. Então, a maior fatia de receita da saúde está concentrada no Ministério da Saúde. E eles fazem a distribuição desses recursos com base em regras legais. Só que quando ele faz essa distribuição, aí nós passamos para cá, olha, os estados devem comprovar a prestação do serviço à população. E como o Estado comprova, como o município comprova essa prestação do serviço? E quando eu falo Estado-município, são os hospitais municipais, estaduais e hospitais contratualizados pelo SUS no município e hospitais contratualizados pelo SUS através do Estado. Tá? Então, como é que você comprova essa prestação de serviço? Através dos registros dos atendimentos. Ou seja, através da produção assistencial completa. Completa. Olha, aqui no meu hospital, professor Wilomar, eu só lanço aquilo que é faturável. Não é isso? Eu só lanço aquilo que é faturável. Aquilo que não é faturável, eu não lanço. Outro erro, você tem que lançar tudo que a tabela SIGTAR pedir. Seja com valor ou sem valor. Se aquele procedimento foi executado, tem que processar a produção assistencial. Ponto. Porque isso você vai comprovando a prestação de serviço à população para o Ministério da Saúde. E por que é importante comprovar os serviços, gente, para o Ministério da Saúde? Para você comprovar que os recursos do SUS foram utilizados completamente e adequadamente, para utilizar a correta informação da saúde da população, para identificar. Porque no momento em que você joga toda a produção assistencial, por exemplo, o Ministério da Saúde consegue visualizar como que está a saúde da população por inteiro.
E se você joga a informação incorreta ou incompleta, a informação chega lá incorreta ou incompleta. E aí, nós teremos políticas de saúde menos assertivas. Para possibilitar a elaboração de estratégias que atendam com precisão às necessidades de saúde do país como todos, né, gerais ou necessidades de determinada região, tá certo? Para que, através da demonstração da produção realizada, a instituição garanta a manutenção dos recursos provenientes do governo federal aos estados ou municípios. Vejam, no governo federal, né, existe uma comissão chamada tripartite, que tem membros do governo federal, estadual e municipal. Essa comissão, ela pode tomar a seguinte decisão. Digamos, para o estado de São Paulo, um exemplo, né, vem 10 bilhões de reais anualmente para a saúde. Só que o estado de São Paulo, através dos hospitais que prestam atendimento à população das unidades básicas de saúde, enfim, comprovam que desses 10 bilhões que vieram, eles utilizaram apenas 7 bilhões. Por quê? Porque eles não lançaram toda a produção assistencial. Ou lançaram com glosa ou lançaram o mínimo necessário. Tá? Aí o que acontece? Olha, São Paulo está deixando de gastar 3 bilhões daquilo que eu mando, de comprovar. Então, o que eu vou fazer? Essa comissão tripartite tem esse poder. Eu vou pegar esses 3 bilhões que eles não estão usando e vamos direcionar qual é o estado no país que está consumindo esse recurso, está acima do teto. Ou seja, eu mando, digamos, na Bahia, eu mando 5 bilhões, eles estão gastando 8. Olha lá na Bahia. Eles estão gastando acima do que eles recebem. Então, como São Paulo está sobrando, vamos tirar esses 3 e mandar para a Bahia. A comissão tripartite faz isso. E aí, quem perde é o Estado, no nosso exemplo, é o Estado e o município, o Estado de São Paulo e os municípios também de São Paulo. Percebem como é a importância de registrar a informação adequadamente? E, por fim, quais os impactos negativos da realização incorreta ou incompleta dos registros dos atendimentos do SUS? Distorção do perfil epidemiológico da saúde, risco de redução de repasse, como eu falei, risco de implementação de políticas distorcidas ou incompletas, aumento de gastos com a implementação de políticas de saúde, porque uma vez o Ministério da Saúde tendo que comprovar ou buscar mais elementos para identificar qual política de saúde adequada tem que tomar, isso aí é mais gasto, mais recurso consumido. O valor médio da IH do seu hospital abaixo da realidade, alto índice de glosas, apresentação da performance do hospital como insatisfatória. E aí, isso que o Cleito escreveu, você não tem uma série histórica que vai permitir, inclusive, negociar um valor maior com a prefeitura ou com o Estado, já que você não lança tudo. E o que é pior, gente, isso gera um comprometimento da imagem do hospital frente à comunidade que atende. Então, vejam a importância dos registros hospitalares no SUS. Concordam comigo, sim ou não? Escrevam. Vamos seguindo. Gente, no SUS, né? No SUS, é a mesma coisa do convênios, tá? A composição da equipe de auditoria, só que vai analisar os atendimentos SUS. Índices de glosas, conhecer as regras definidas, tá? Implantar protocolos clínicos, a mesma coisa do convênios. Qual a diferença? Que aqui eu vou analisar os motivos de glosas de internação que o relatório ou o sistema SHD disponibiliza para as internações, e o CIA disponibiliza para os atendimentos ambulatoriais. Definir plano de ação, manter o CNES atualizado, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, promover o cadastramento e configuração do sistema sempre de acordo com as regras do SIGTAP, Manual ICH e CNES. Né? Então, vejam que é a mesma coisa do convênios, tá certo? Qual é o tempo que você recebe o relatório de crítica, CIA e SHD, para analisar? Se você demora para receber, você não consegue lançar os ajustes na competência vigente, tem que esperar outra competência, então tem que negociar com a Secretaria de Saúde a entrega desse relatório com maior velocidade, definir rotinas para adequar as inconsistências, monitorar o tempo de correção das inconsistências e por aí vai, né?
Controle de falhas. É preciso, igualzinho convênios, é preciso controlar todas as falhas, por setor, por motivo, por funcional, por especialidade. E eu tenho uma novidade para vocês que eu quero passar mais tarde sobre isso, tá? Tem também o índice de glosas do CIA, como já falei, que é o sistema que controla as críticas dos atendimentos ambulatoriais em hospitais. Mas é a mesma coisa do convênios adaptado para o SUS, tá bom? Agora, pessoal, eu quero, antes de ir para a próxima tela, são 10h44, até as 11h20 a gente acaba, talvez um pouco antes. Mas antes de avançar para essa questão do próximo slide, eu vou pedir que vocês respondam uma pesquisa muito rápida, tá bom? Bem rápida. Eu vou colocar o link aqui no bate-papo e vou pedir para vocês responderem essa pesquisa. É coisa de 2 minutos. Eu vou primeiro abrir a pesquisa aqui. E eu vou ler com vocês, depois eu libero para vocês responderem. Olha só. Como você controla as falhas detectadas durante o processamento do faturamento, que é realizado pelo setor de faturamento ou juntamente com o setor de auditoria de contas? Porque é a auditoria de contas e o setor de faturamento que pega as falhas da operação, da gestão do processo de faturamento. Como você controla em seu hospital? Eu coloquei algumas opções. Não controlamos, pois não há tempo hábil, apenas corrigimos as falhas detectadas e realizamos o processamento de faturamento. Registramos as falhas somente para controle interno do setor de faturamento ou auditoria interna. Registramos as falhas e encaminhamos o documento com os registros das falhas para os setores envolvidos. Registrou e encaminha. Registramos as falhas e encaminhamos o documento com os registros das falhas para os setores envolvidos, promovendo reuniões para desenvolvimento de plano de melhorias. Ou você pode registrar as falhas em sistemas para acesso de todas as áreas envolvidas, promovendo reuniões para desenvolvimento de plano de melhorias. Gente, olha, essa pesquisa a gente não identifica quem respondeu. Mas eu gostaria que todos que estão presentes respondessem essa pesquisa para a gente depois discutir essa estatística. Está aí no bate-papo esse link que vai permitir você responder essa pesquisa. Respondam rapidinho, 2 minutos, para que depois a gente analise essas estatísticas. Nós não identificamos quem respondeu o diagnóstico. Por favor, tudo bem? 2 minutos. Vamos seguir. Gente, olha. Lembram que eu falei dos 2 diagnósticos? Diagnóstico da maturidade e diagnóstico do conhecimento. Professor, como que faz esses diagnósticos? Gente, olha, se você entrar no portal do Instituto do Conhecimento, depois eu passo o link, olha só, diagnóstico da gestão de faturamento SUS. Ele custa R$ 6.250 por pessoa. Diagnóstico da gestão de faturamento convênio, R$ 6.250 por pessoa. A gente sempre recomenda que 4 pessoas, no mínimo, respondam. Sabe quanto vai custar para você que quer fazer o diagnóstico? 0. O Instituto está dando gratuitamente esses 2 diagnósticos, tanto do faturamento SUS como do faturamento convênios, gratuitamente para você que está no webinar, tá certo? Então, o que eu vou propor para vocês, tá? Eu sempre digo assim, gente, que o primeiro passo para implementar as mudanças é começar a mudança. E para começar a mudança, nós podemos começar com um diagnóstico, tá certo? Nós podemos começar com um diagnóstico. Então, o que eu quero fazer com vocês? Vocês querem promover a mudança no hospital de vocês? Vocês querem melhorar a estrutura, reduzir custos, aumentar faturamento, aumentar a produtividade, eliminar glosas? Façam o diagnóstico. Aquilo que custaria 4 vezes 6, 250, 25 mil para o SUS, 25 mil para o convênios, é R$0 para você no teu hospital. Então, o que a gente vai fazer? O que eu proponho?
Vamos realizar o diagnóstico do corporativo da maturidade da gestão do processo do faturamento, SUS ou convênios, gratuitamente, tá bom? Para o seu hospital. E também o diagnóstico corporativo do conhecimento. Aqui vai identificar o nível de maturidade do processo de faturamento e aqui vai identificar o nível de conhecimento dos teus profissionais que trabalham no setor de faturamento e auditoria. Você identificando isso, você tem oportunidade de implementar planos de melhoria. E como é que funciona? A gente aplica o diagnóstico corporativo da maturidade, da gestão do processo de faturamento, aplica o diagnóstico do conhecimento e depois apresenta o resultado por hospital. Cada hospital a gente marca uma agenda e faz separadamente por hospital, porque cada hospital vai conhecer a sua realidade, tá bom? Quanto vai custar? Nenhum real para vocês, tá? Professor, quem tem que fazer o diagnóstico, quando eu olho para o convênios, né, da maturidade, a gente sempre diz que quem tem que fazer o diagnóstico é o gestor do setor de faturamento, o gestor do setor de auditoria e mais 2 funcionários, ou do faturamento ou da auditoria que tenha mais tempo de casa, totalizando 4 profissionais. Quem tem que fazer o diagnóstico do conhecimento dos setores do faturamento e auditoria? Todos os profissionais que trabalham no faturamento e na auditoria, tá? Tá aqui, todos os profissionais. E no SUS, a mesma coisa. Quem tem que fazer o diagnóstico de maturidade do faturamento? Pelo menos 4 profissionais, que são os mesmos profissionais do convênios. E do conhecimento dos setores de faturamento e auditoria? Todos os profissionais do setor de faturamento e auditoria. Tá certo? Como eu faço para sinalizar para o Instituto que quero fazer o diagnóstico, os 2 diagnósticos? É isso, de maturidade, que vai dar o nível de maturidade da gestão de faturamento, e o de conhecimento, que vai dar o nível de conhecimento dos profissionais do setor de faturamento e auditoria. Eu vou colocar o link agora no bate-papo. Quem quiser fazer gratuitamente, é só preencher este link que eu estou colocando agora no bate-papo, que depois nós faremos contato com cada hospital para fazer o agendamento e dizer, olha, quais são os procedimentos, você tem que mandar. E o diagnóstico, gente, é todo online, tudo online, tá? Aí a gente marca uma reunião de 30 minutos para explicar como funciona, como que você tem que mandar as informações para o pessoal responder o diagnóstico. O link do diagnóstico está disponibilizado no bate-papo. Eu mandei só reservadamente. Ah, está aqui agora. Espera aí. Pronto. Todos estão vendo o link para participar do diagnóstico? Vou escrever aqui, ó, diagnósticos. Professor Ilomar, quero que vocês me contatem para a gente fazer o diagnóstico. Clica nesse link que nós vamos preencher as informações, claro, que nós vamos contatar com você, tá bom? Pessoal, como falamos no webinar, como falamos também na divulgação desse webinar, nós temos o programa de certificação Glosa Zero. O que é esse programa? É um programa de capacitação focado para hospitais, SUS e hospitais que atendem SUS e hospitais que atendem convênios, para capacitar todos os profissionais que participam do processo de faturamento, desde o médico, desde a recepcionista, passando pelo médico, enfermagem, todos aqueles que até chegar no faturamento. É um programa completo, 100% online, tá? Que se vocês quiserem, no outro webinar, eu não vou detalhar muito, que a gente já estava chegando no nosso tempo, já são 10h54, mas a gente tem um programa completo de capacitação de todos os profissionais hospitais. Ajudamos o hospital a implantar a cultura da capacitação continuada com esse programa de certificação Glosa Zeros. Eu vou marcar um webinar para explicar completo, de fio a pavio, o programa de certificação Glosa Zero. Esse programa faz uma revolução, né?
uma revolução na capacitação continuada do hospital para melhorar os resultados do hospital, tá certo? Eu não vou detalhar muito ele neste webinar, por quê? Porque por conta do tempo, mas eu prometo que eu vou marcar um webinar exclusivo só para tratar do programa de certificação Glosa Zero, tá bom? E aí eu vou mostrar os cursos, vou mostrar a abrangência, o que é o suporte especializado contínuo para o hospital. Aguardem que eu vou fazer uma divulgação especial para isso, tá bom? Outra coisa bem legal, gente, que vai estar nesse webinar que a gente vai fazer. Deixa eu ligar aqui o apontador. Esse programa de certificação, ele vai acompanhar um sistema de controle de falhas que vai junto do programa de capacitação. Ele não é um preço a mais, é junto, já está junto dentro do pacote para o hospital ter o controle das falhas do faturamento por setor, por profissional, por a quantidade, por documento, você vai ter mapeado e atrelado a ele um plano de ação de melhorias, tudo integrado junto com o programa de capacitação. Mas, de novo, eu vou apresentar o programa de certificação Glosa Zero completo em um evento que nós vamos divulgar específico para apresentar o programa, tá bom? Agora, se vocês me permitem, vamos ver aqui o resultado dessa pesquisa que vocês fizeram. Olha só, gente, está aqui, ó. 30 pessoas responderam, tá? Olha só. 30% dos respondentes disseram: não controlamos, pois não há tempo hábil. 16% registra as falhas para controle interno do hospital. Aqui eu estou falando de quanto? Quase 50%, né? 33% registra a falha e manda para os setores. E 16% registra as falhas, né, em documento, encaminha e solicita plano de ação. E aqui, 3%, um hospital registra em sistema, manda para o setor, né, registra no sistema para os setores terem acesso e implementa plano de melhorias. Olha só, gente, o tanto de espaço que tem para melhorar os resultados do hospital. Tudo isso que a gente está falando nesses webinars é para a gente melhorar a gestão do hospital, é para a gente implementar planos de melhorias mais efetivos. E digo a vocês, gente, com investimento muito pequeno, não é investimento nada estratosférico, tá? Bom, vamos caminhando para o encerramento do nosso webinar. Gente, próximos webinars. Dia 15/9 é hoje. Dia 14/10, nós vamos tratar do nível de informatização, que é o terceiro elemento da maturidade do faturamento, do diagnóstico. Nós vamos detalhar o aspecto nível de informatização. 14 de outubro, tá? Eu quero fazer um diagnóstico de hoje até o dia 14 de outubro, nós vamos fazer um webinar para explicar o programa de certificação Glosa Zero completo para vocês, tá? E dia 14 de outubro nós faremos o terceiro, né, o próximo diagnóstico, que vai tratar do nível de informatização. E como eu disse, todas as nossas ações, tudo que nós estamos tratando nesses webinars é para melhorar o resultado dos hospitais como um todo, porque é possível. Mas, gente, precisa arregaçar as mangas e começar a implementar. Às vezes a gente começa pequenininho, mas tem que plantar a semente e depois começar a evoluir. E é isso que nós queremos contribuir com vocês na gestão hospitalar, tá bom? E para terminar, como de costume, eu quero pedir a vocês, né, que façam a avaliação, a pesquisa de satisfação
do nosso webinar de hoje, tá? Respondam a pesquisa de satisfação muito rapidamente. Responde agora, porque se deixar para depois, não responde. Para que a gente possa continuamente continuar avançando, para que a gente possa continuar avançando na melhoria, na qualidade dos webinars, tá bom? Isso é muito importante para nós saber a opinião de vocês. Tá bom o webinar, tá claro, é por aí, precisamos, o que a gente precisa melhorar? Põe tua opinião lá no final, porque é assim que também nós, do Instituto do Conhecimento, vamos melhorando continuamente a qualidade dos nossos webinars, tá bom? Eu conto aí com a participação de vocês respondendo aí a pesquisa de satisfação e nos veremos no próximo webinar, tá bom? Muito obrigado a todos e estamos por aqui.